Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Hoje, domingo, que vamos celebrar a Santa Ceia, o título da nossa mensagem para essa manhã é Nos Foi Dado. E nós vamos ler Hebreus sobre a galeria da fé, vamos ler também o livro de Atos, vamos passear por algumas passagens para que a gente possa ter a compreensão completa do que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Mas, rapidamente, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados relativos à igreja, ou melhor, à perseguição que a igreja tem sofrido nos últimos anos. E eu tenho aqui dados de um estudo de 2022, e entenda, assim como às vezes o próprio IBGE, os dados não são do ano que passou, porque é tanta informação, são tantos números que precisam ser coletados, que às vezes precisa de mais alguns anos para processar toda aquela informação recebida. Então, eu tenho aqui dados de uma pesquisa de 2022, feita pelo governo britânico, juntamente ao Portas Abertas, que é uma instituição missionária muito bem respaldada, muito bem conceituada, que existe em diversos países, nos lugares mais difíceis. Lá está o Portas Abertas com seus missionários, com as suas missões, e enfim. Mas, rapidamente, vamos lá. Qual a religião mais perseguida do mundo? Cristianismo. Não é A, não é B, é cristianismo. De acordo com eles, de acordo com essa pesquisa, 360 milhões de cristãos experimentaram níveis extremos de perseguição. Em 190 de 198 países e territórios analisados, cristãos sofreram algum tipo de perseguição. 4.488 igrejas foram atacadas, isso só no ano de 2022. 4.277 cristãos foram presos ou encarcerados injustamente. Isso são os números que nós conhecemos. 1.710 cristãos foram sequestrados somente por crer. E, em média, todos os dias, 13 cristãos são mortos por causa da sua fé. 12 igrejas são atacadas. 12 cristãos são presos ou encarcerados injustamente. Todos os dias, 5 cristãos, pelo menos, são sequestrados por motivos relacionados à sua fé. A verdade é que a igreja sofre e sempre sofreu perseguição. O cristão sempre foi o mais perseguido. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente olha para os discípulos e a partir de determinado momento se tornam apóstolos, todos eles deram a vida pelo Evangelho. O único que morre de velhice é João, mas ainda assim ele morreu em casa, tranquilo? Não, ele morre exilado na ilha de Pátimos. Mas os outros discípulos, Pedro, Tiago, João, aqui já não mais no barquinho, aqui já sendo perseguidos, aqui a vida era muito real, a perseguição era muito real. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus, quem mais? Quais outros discípulos? O crente não sabe o nome dos 11. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, todos morreram em nome do Evangelho, todos mortos por perseguição. Mas uma verdade é que diante da perseguição, o Senhor renova a nossa esperança. A igreja hoje é mais perseguida do que em qualquer outro momento da história. Mas a igreja hoje cresce nos lugares de maior perseguição, em países como Coreia do Norte, Afeganistão, cresce como nunca antes cresceu. Os números são realmente impressionantes. Então, diante da perseguição, o Senhor renova a nossa esperança. Quando a gente
gente olha para a galeria dos heróis da fé, sim, Hebreus 11, a gente tem ali escrito que pela fé, Abel, ele oferta ao Senhor, e isso agradou a ele foi reconhecido como justo quando Deus aprova a sua oferta, assim como Enoque, pela fé, ele foi arrebatado, não experimentou a morte. Pela fé, Noé construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Abraão peregrinou, vivendo em tendas, assim como Isaac e Jacó. Pela fé, Isaac abençoou Jacó, Esaú e o seu futuro. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou seus filhos e adora a Deus. Pela fé, Moisés recusou ser chamado de filho de Faraó, saiu do Egito e perseverou no deserto. E a Bíblia diz, porque ele via aquele que é invisível. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Pela fé, Raabe acolheu os espiões e tem a sua vida completamente transformada. Pela fé. E a passagem continua, aqui nós mencionamos, corremos de forma mais rápida, mas se nós formos ler Hebreus 11, diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos da pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E termina dizendo, o mundo não era digno deles. Heróis da fé. Homens que venceram, mas que não tiveram medo da perseguição. Enfrentaram tudo o que precisavam enfrentar. Perseveraram diante de todo obstáculo e perseguição. E hoje, a nossa fé é tão rasa. Hoje, a nossa fé é um pequeno desconforto. Já é, estou com preguiça, não vou. Não gostei do jeito que o pastor olhou para mim, não volto mais. Eu não gostei porque eu estava ali com os meus amigos, eu não pude participar do que eles estavam fazendo, então não quero mais, vou fazer o que todo mundo faz, não vou mais fazer o que Deus me chama a fazer. A gente vive num mundo que é cada vez mais egoísta. A gente vive num mundo que cada vez mais é menos teocrático, é menos Deus no centro e é mais o homem no centro. É ou não é verdade? O que importa são as nossas vontades, o meu conforto, a minha disposição. Quando a Bíblia nos diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão o quê? Perseguidos. Viver piedosamente, o que significa isso? Ser pio é ser sem máculas, sem mancha, ou seja, sem pecado. Aquele que deseja viver uma vida em Cristo, sem pecado, ou seja, ser crente de verdade, viver de acordo com a Bíblia, obediente e fiel a Deus, todos esses, de fato, serão perseguidos. Tantas vezes a gente vê uma pessoa que decide pela fé, não, agora eu vou para a igreja, agora eu escolho, agora é isso e agora aquilo, começa a acontecer um monte de dificuldade. É ou não é verdade? Parece que a coisa começa a desandar completamente. Não se preocupe. Deus não perde o controle de nada. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça na sua decisão. Não abra mão da sua caminhada com Deus. Não abra mão de viver uma vida pia perante o Senhor. Limpa, pura, santa, digna perante Jesus. Uma vida realmente de acordo com a vontade do Senhor. E na Bíblia a gente tem um grande exemplo na pessoa de Estevão.
O homem de acordo, que vivia realmente de acordo com a vontade de Deus. O homem que tinha um coração puro. Um homem, a Bíblia nos diz diversas vezes, cheio de fé. E o homem que tem um destino para muitos muito triste. Mas ele sabe que ele estava exatamente onde ele precisava estar. Onde ele precisava estar. Ele pagou o preço. E até hoje nós celebramos a Estevão pelo preço que ele pagou. A igreja crescia, os apóstolos pregavam, as necessidades surgiam e Estevão é um diácono que é levantado exatamente. E a Bíblia nos diz que era para atender aos órfãos e às viúvas. A mesa das viúvas muitas vezes não era atendida, eles não tinham mãos suficientes. E Estevão passa por um crivo juntamente com outros para que seja chamado, eleito diácono da igreja. Atos diz, tal proposta agradou a todos. Escolheram Estevão, um homem cheio de fé e de quem? Do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito para servir as mesas. Ele não estava sendo escolhido para pregar, ele não estava sendo escolhido para estar aqui louvando, ele não estava sendo escolhido para fazer vídeo em rede social, ele não estava sendo escolhido para nada glamuroso, ele não estava sendo escolhido para nada que as pessoas consideram relevante ou especial ou importante. Não, mas ele precisava ser cheio de fé, cheio do Espírito Santo, de um caráter irrepreensível, para servir viúvas sentadas à mesa. Esse é o padrão que Deus quer de nós. Amém. O nosso padrão, às vezes, é muito lá embaixo. A gente aceita muito qualquer coisa. A gente serve de qualquer jeito. A gente fala deliberadamente, como quer, quando quer, o que pensa, é isso mesmo, eu acho isso mesmo, é isso aí. Não. Ontem a gente estava até conversando sobre isso, ontem ou anteontem. A gente é muito exigente com muita coisa. E a verdade é que se a gente quisesse, graças a Deus por isso, mas tinha gente atuando em todos os departamentos, fazendo um monte de coisa. O que muita gente faz por aí, o que muita igreja faz por aí é chegou, vem tocar. Chegou, vem fazer isso, vem fazer aquilo, porque assim a pessoa fica e não sai mais. Mas desculpem, queridos, no Fronteira, se é para servir, vai ser assim. Cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Servir com excelência. Servir com o nosso melhor. Sabe, realmente fazendo aquilo, sabendo que eu estou dando. Eu posso não saber fazer. A gente não precisa de virtuoso na banda. Mas a gente precisa de uma pessoa compromissada. A gente precisa de uma pessoa que vai estar na escala e vai falar, pastora, conta comigo, eu sei que eu posso contar com essa pessoa. Sabe? É caráter, é compromisso. É realmente fazer como se estivesse fazendo para Deus, para o Senhor, para o Rei do Universo. Não dá para fazer as coisas de qualquer forma. Não dá para fazer de qualquer jeito e achar que está sendo aprovado, querido. Não dá para fazer as coisas, me desculpem, mas as coxas e achar que está arrasando. Não é assim que o reino de Deus funciona. Precisa ser excelente. Precisa ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo para sequer ser escolhido para servir as mesas. Esse é o nível de excelência que o Senhor exige de nós. E Atos 6... continua, versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão, mais uma vez, era cheio de fé. Será que nós somos cheios da fé e do Espírito Santo? Será que nós sabemos defender a nossa fé como Estevão sabia? Será que a gente tem um conhecimento bíblico, respaldo da palavra de Deus, de quem Deus é, para defender a nossa fé? Para os mestres da lei, aqueles que julgam que sabem, que conhecem, que entendem. Será que desses a gente consegue defender a nossa fé? Que testemunho nós temos dado? Será que nós entraríamos sequer para a galeria desses heróis da fé? Será que a gente vive a vida, dá a vida, entrega a vida para Jesus como esses homens entregaram e fizeram?
Quais os frutos da nossa fé? A gente precisa pensar nisso. Quais os frutos da nossa fé? Ah, mas eu tenho muita fé em Jesus Cristo. Muita gente fala isso. Ah, eu tenho muita fé em Jesus Cristo. Cadê os frutos? Cadê o fruto? Cadê o testemunho? Cadê o fruto? Na hora que a coisa aperta, você faz o que você quer ou você permanece? Será que as pessoas sequer sabem que você é crente? Ou que você vive se esquivando, se escondendo por aí? Será que, de fato, nós temos sido transformados pelo agir do Senhor? Ou permanecemos mais do mesmo? Mais uma vez, vivendo nesse mundo focado no próprio homem, no aspecto humano. É necessário, em nome de Jesus, não se amoldar ao padrão desse mundo. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade minha, sua, nossa. Como a gente falou hoje que a vontade do povo é a vontade de Deus. Não, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só dele, me desculpem, a sua, a minha, a nossa, a do povo, pouco importa. A boa, a perfeita e agradável vontade pertence ao Senhor. Mas o que nós precisamos fazer para chegar nela é transformar a nossa mente, renová-la em nome de Jesus. Não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Se você vive e está de acordo com tudo que está lá fora, alguma coisa está errada. Se não existe separação entre você e o mundo, se você pensa como eles pensam, fala como eles falam, enfim, se veste como eles se vestem, tem alguma coisa errada. É assustador. Eu e o pastor Tiago moramos perto de uma escola. E ainda não está quente. Vamos combinar? Que tem dias que estão mais gelados, tipo hoje, tem outros que estão mais quentes, ok. Mas, gente, tem menina que parece que não sente frio. E eu vou parar por aí. E a gente vai criar filhos dentro da igreja que se vestem como essas jovens, essas meninas. Crop top, aquele shortinho que é um biquíni, sabe? É isso que a gente quer para os nossos filhos? Será que a gente quer, às vezes, meninos vestidos como se... Estou falando de meninas, gente, mas de meninos, às vezes, também parece que não tem casa. Parece que não tem família. Se vestem de uma forma, sabe? E a gente vai... Não estou falando de gastar dinheiro com roupa, não estou falando que tem que ser caro, eu estou falando de ordem e decência, eu estou falando de respeito, eu estou falando de honra. Quem me conhece sabe que eu amo moda. Eu amo, hoje a gente estava até brincando, eu amo sapato, eu amo uma bolsa. Mas eu sei o momento de usar cada coisa. Sabe, eu não vou... Eu falo para o Tiago, eu não compro roupas que eu não usaria na igreja. Que eu não me sentiria confortável na igreja. O que me adianta ir para um shopping com um decote, com uma coisa curta, com não sei o quê? Ah, mas na igreja, ó. Não é, sabe? 2 pesos, 2 medidas. Casa dividida não prospera. Um coração dividido não prospera. Uma pessoa que é uma coisa lá fora e outra coisa aqui dentro, querido, não tem bênção. Não amolde-se ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quer dar bom fruto de fé? Renove a sua mente, transforme através dessa renovação. Como que a gente renova? Como que ela é transformada? A minha pergunta é, do que você tem alimentado a sua mente? Tudo que você escuta, tudo que você lê, tudo que você assiste, as conversas das quais você participa, tudo isso está ali te alimentando. Te alimentando. Tudo isso influencia o nosso consciente e o nosso subconsciente. Tudo isso influencia a nossa alma. É preciso alimentar a nossa fé na igreja, junto dos santos. É preciso alimentar o nosso caráter aqui também, porque aqui nós somos testados e aprovados ou reprovados, mas é preciso alimentar a nossa fé na leitura da palavra de Deus. É preciso habitar em meio aos louvores, porque a Bíblia diz que ali o Senhor também estará.
Ele habita em meio aos louvores. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Ele era um alicerce no meio do povo. Será que no meio do povo a gente faz como todo mundo ou a gente permanece sendo alicerce? Será que no shopping a gente bota aquela roupa que só a graça ou a gente continua sendo alicerce no meio do povo? Será que nosso vocabulário muda? Ah, não, na igreja eu não falo palavrão. Mas lá fora. E a gente está num país que, para isso, queridos, palavrão é igual beber água. Estou com sede. Blá, 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 blá. A gente precisa cuidar das crianças. A gente precisa ensinar. Não é porque sua professora fala, não é porque a OB falam, que você vai falar. Volta e meia ali na salinha, alguma criança fala e fala, às vezes, na maior inocência. Porque escuta todos os dias. Mas a gente fala, aqui, não. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas, principalmente, aqui, não. Aqui, não. Precisamos ser alicerce em meio ao povo. Eu não estou dizendo para você dar de maluco, igual tem muita gente que tem aí, vai, fui para a balada porque é lá que eu consigo evangelizar. Ah, fui não sei para onde porque é lá que o povo de Deus está, que o povo não tem Deus, que o povo precisa de Deus. Tem muita gente que dá muita desculpa, me desculpem, mas assim, escancarada, aquela conversa sem vergonha, que a gente sabe que não tem verdade nenhuma, que a pessoa sabe que não tem verdade nenhuma, e justifica, ai, mas é lá. Eu tenho que ir para lá para evangelizar. Queridos, existem estratégias específicas para alcançar todas as pessoas. A pessoa que está na balada também vai no banco, também vai no shopping, também está no restaurante, também vai a uma praia. A gente não precisa estar na balada para evangelizar. As pessoas vivem a mesma vida, entre aspas, que a gente vive. Passam pelas mesmas necessidades, tem que pagar conta também, tem responsabilidades. A gente precisa viver uma vida santa. A gente precisa ter coragem de mostrar ao mundo os nossos valores. E é disso que eu estou falando. Ser alicerce em meio ao povo é independente do meio, da circunstância, do problema, da situação, seja no trabalho, seja no momento de lazer, seja em casa, onde quer que seja alicerce. Assim como Estevão realizava grandes maravilhas e sinais em meio ao povo, seja alicerce, tenha coragem de permanecer crente no mundo que persegue, no mundo que contamina, que assassina crente porque acredita em Jesus Cristo, porque professa Jesus Cristo, que mata porque nós sabemos de forma racional defender a nossa fé. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo escreve isso a Timóteo, um jovem: não se envergonhe de testemunhar ao Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro de quem? Dele. Paulo se declara como prisioneiro do Senhor. Ele não é prisioneiro desse mundo, das vontades desse mundo, dos pecados desse mundo. Não, eu sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho, querido, é digno. Sofrer pelo Evangelho traz honra sobre a nossa vida, a nossa casa, em nome de Jesus. A gente, às vezes, tem uma compreensão muito falha de que vida com Deus é uma vida confortável, de que vida com Deus é um conto de fadas, e a coisa não é bem assim. A gente precisa sair daquilo que é confortável. O tempo todo a Bíblia nos chama a sair daquilo que é confortável, a avançar, a melhorar, a crescer, a amadurecer. Sabe, muita gente bate no peito e é meio: Gabriela, eu sou assim, fui sempre assim e vou ser sempre assim. Biblicamente falando, isso não existe. Isso não existe. Você pode ser de uma forma hoje, mas para entrar no céu, não espere que você vai entrar da mesma forma como você está hoje. Seja você crente de muitos anos, seja você quem for, novo convertido, a vida precisa mudar. O caráter precisa ser cada vez mais parecido com o de Cristo. A vida precisa ser cada vez mais santa. Precisamos sair daquilo que é confortável.
Não se envergonhe da palavra de Deus. Não se intimide frente ao julgamento, às falsas acusações, como Estevão sofreu, frente à perseguição, frente às prisões. Paulo declara: eu sou prisioneiro dele. Ele não era prisioneiro de homens, mas ele era cativo ao Senhor. Senhor, eu sou teu, faz de mim a tua vontade, eu vivo por ti. E não é uma ditadura, é uma escolha. É uma escolha, ele escolheu. Precisamos ser alicerces de valores bíblicos num mundo que deturpa cada vez mais os valores cristãos, num mundo que desvaloriza aquilo que Deus estabelece como os principais valores para a vida. A gente precisa testificar o reino de Deus para fora também das portas da igreja. Estevão estava entre o povo, mas Estevão não era parte daquela multidão. Ele era uma luz que brilhava no meio das trevas. E Mateus diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Seja luz, seja diferente, seja separado, seja santo, independente da circunstância, da perseguição, da acusação, do que falam, do que digam, do que pensam, deixe isso para lá. Vem para o reino do Senhor. Deixa brilhar a luz em você diante dos homens. Tanta gente fala: nossa, tem uma coisa ao seu redor. Você tem uma aura, você tem alguma coisa. É Espírito Santo. É Espírito Santo, só que a pessoa prefere acreditar que é o cristal que sentou do seu lado, que é a aula de sei lá o que você fez, que é o coach, ou que é a yoga, ou que é do que o Espírito Santo. Do que o Espírito Santo. Acredita que é qualquer coisa, menos na verdade. A nossa luz precisa brilhar, e a verdade é que santidade, ela nos separa do mundo e nos garante comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Santidade exige essa lista toda. Vamos lá. Andar em sinceridade, não mentir, não trapacear, não querer contar vantagem, praticar justiça, ser correto, ser íntegro, obediente a Deus. A Bíblia nos diz que Abraão fez o que com relação ao Senhor? Obedeceu a Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Justiça, então, praticar a justiça é viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, é ser obediente, é ser correto, é ser íntegro, obediente, fiel, dizimista. Falar verazmente é falar a verdade, sem enrolar, sem mentiras, mas também sem grosserias, sem agredir. Não difamar com palavras, muito cuidado com aquilo que você fala. Não machuque, não fale sem pensar, não fale com raiva, com ódio, estressado. Pensa, deixa aquilo acalmar um pouquinho. Tantas brigas seriam evitadas se a gente parasse para orar. Tantas guerras nesse mundo não existiriam se um tivesse parado para ouvir o outro. Se alguém tivesse disposto a ceder, se colocasse numa posição de humildade. Mas a passagem continua: não fazer mal ao próximo. Não faça mal ao próximo, ao seu próximo. Cuide de quem você ama. Cuide daqueles que estão ao seu redor. Não é? A gente, às vezes, também só cuida de quem a gente ama. A Bíblia nos chama a amar a todos, até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos. Se alguém te machucou, dê outra face. Para a gente não faz o menor sentido. Para a gente não tem a menor lógica. Meu Deus, como é que eu vou deixar esse cara... Dê outra face. Ame. Ame. Seja como foi Jesus, como é Jesus. Nós precisamos ser santos. E a Bíblia diz: esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava.
Estevão era próximo, íntimo, cheio de fé e cheio do poder de Deus. Estevão era forte em Cristo porque conhecia a palavra de Deus. E com relação à palavra de Deus, Paulo também instrui Timóteo e diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Busque em nome de Jesus o poder da palavra de Deus, há poder na palavra de Deus. É ela que nos torna aptos e plenamente preparados para toda boa obra. A Bíblia diz, e ela diz, eu acredito, acredite você também, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos torna aptos, multiplica as nossas aptidões, multiplica a nossa sabedoria, a nossa força, a nossa determinação. Ela multiplica a nossa resistência ao mal, porque mais uma vez eu estou ali, tendo a minha mente transformada pela renovação da palavra de Deus, sendo alimentado por aquilo que é rico, verdadeiramente puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro. Pense nessas coisas, fale essas coisas, professe essas coisas. A palavra de Deus, ela enriquece a nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e é poderosa. A palavra de Deus guia as nossas veredas. Tantos momentos a gente se vê tão perdido, sem saber para onde ir, que caminho, o que eu vou fazer. Já experimentou ler a palavra de Deus? E eu não estou falando, tipo assim, agora Deus vai falar comigo. Pá! Pode até ser que Deus fale, porque Deus é misericordioso, bom. E eu lembro que eu, no comecinho da minha fé, eu fiz muito isso. E olha, já foi cada cajado de palavra de Deus que eu recebi. Aparecia aquele salmo, sei lá, 37, aquele salmo difícil, de arrependa-se, povo. Gente, Deus fala, Deus fala. Está perdido? Busque no Senhor. Está sem caminho? A palavra de Deus endireita as nossas veredas. A palavra de Deus, ela é útil, nos faz aptos e preparados. Amém. E diz no versículo 10 de Atos que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A verdade, querido, é que o mal não resiste à espada do Espírito. O mal, ele não resiste à espada do Espírito. Quando Satanás vem tentar a Jesus, Jesus responde a Satanás com a palavra de Deus. Satanás pode até tentar distorcer. Ele pode tentar, porque ele é conhecedor da palavra de Deus, mais do que muita gente. Então, aí que está o perigo. A gente precisa saber e conhecer, para exatamente fazer como Jesus fez. Espera aí. Não é isso que Deus diz. Não é isso que o Senhor ensina. O que você está dizendo está incompleto. A palavra de Deus, ela trabalha de forma plena. Um versículo não anula o outro. Deus não se contradiz. A palavra de Deus, ela se complementa. Uma coisa vai tornando a outra ainda mais plena, ainda mais completa, ainda mais perfeita. A Bíblia, ela não é para ser lida ou interpretada em sessões. Acredito nisso, não acredito naquilo. Ué, mas se isso contradiz aquilo, desculpe, a sua interpretação está errada. Ajuste a sua leitura da palavra de Deus de acordo com o crivo da plenitude da palavra de Deus. Isso é fundamental. O mal não resiste à espada do Espírito. Efésios 6,17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um crente que não lê, um crente que não estuda, desculpe, um crente que não vem para EBD é um crente fraco, sem espada, desarmado. Ninguém vai para a luta, querido, levando uma petequinha na mão. Ninguém vai para a guerra, tá aqui minha arminha d'água. Não é assim, é assim. A gente está no mundo cada vez mais cheio de guerras.
guerras e rumores de guerras. A gente vive hoje consequências no nosso bolso, de um preço de gasóleo que sobe, mercado que não para de subir, inflação no mundo inteiro, por conta de guerras, por conta de um mundo que nunca estudou a palavra de Deus. A palavra de Deus. Estude a verdade, creia na verdade, pratique a verdade. E é essa que nos libertará. É essa que traz libertação, salvação. Até porque a palavra de Deus nos aponta para Cristo. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Não existe arma como a palavra de Deus. Em nome de Jesus, usa a Bíblia como a espada que ela é, em nome de Jesus. Quem aqui estuda a Bíblia em casa? Quem aqui tem feito os nossos planos de leitura? Glória a Deus. Graças a Deus, temos nos feitos crentes fortes, alimentados, transformados pela renovação da nossa mente. Será que nós estamos ou ficamos por muito tempo defendendo teologias falsas, heresias, mentiras? Será que a gente acredita numa Bíblia? Isso eu acredito, mas naquilo ali não. Isso aqui eu pratico, mas aqui, não quero. Uma Bíblia sob medida para cada um. Não é bem assim que é, não é bem assim que acontece. O Evangelho, queridos, eu já disse isso aqui, ele não é conto de fadas. Tem muita gente que acha que tudo é para ser bonitinho. É para a vida ser um grande jardim florido. E isso é o céu. O céu vai ser maravilhoso. O céu, a gente não vai ter doença, a gente não vai ficar cansado, a gente não vai ter nada no céu de ruim, só vai ter coisa boa. Mas até a gente chegar no céu, todos aqueles que decidem, que querem, que escolhem viver uma vida pia em Cristo, serão perseguidos. Primeiro versículo que nós lemos aqui nessa noite. O Evangelho, ele é sobre Cristo, e por isso o velho homem precisa morrer. Viver essa vida centrada em nós mesmos, nos nossos valores, no que eu quero, no que eu penso, no que eu faço, no que eu conquistei, no meu orgulho, na minha força, não leva ninguém ao céu. O velho homem precisa morrer. E para isso, querido, para esse novo homem surgir, é pela graça e misericórdia de Deus. O batismo nas águas é um simbolismo disso. Quando o velho homem se deita, é um novo homem que surge. Mas como é que isso acontece na prática? Pelo ensino e pelo conhecimento da palavra de Deus. Aprenda os valores divinos, dedique-se à palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece, que nos ensina e nos santifica. Mas continua. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no a Sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá o lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eu fico imaginando Estevão, um homem inocente, o homem, mais uma vez, cheio de fé e do Espírito Santo. O homem que estava ali professando a verdade. E aí vem aquelas testemunhas e se levantam e falam contra ele mentiras. Quem aqui já foi injustiçado alguma vez na vida? Quem aqui nunca ouviu uma mentira ao seu respeito? Eu lembro quando eu e o pastor estávamos para casar, a quantidade de abobrinha que a gente ouviu. Eu lembro quando a gente casou. A gente já casou há muito tempo. Mas eu lembro... que há uns anos atrás tiveram pessoas que falavam que o nosso casamento não era de verdade, que a gente não morava junto, que a gente não... E, gente, já falaram muita coisa. Eu sei perante o Senhor a verdade da minha vida. Eu sei perante o Senhor, e eu falo isso com a minha consciência tranquila, eu sei que perante o Senhor eu tenho feito tudo que eu posso. Quando falavam do meu casamento, eu sabia do meu casamento. Eu sabia da veracidade do meu casamento.
E eu fico imaginando Estevão, aquele homem inocente que conhecia a sua fé, sabe, que conhecia a palavra de Deus. As falsas testemunhas se levantam. Quem já não passou por isso, mas, querido, creia, Deus é o nosso justo juiz. É Ele que defende, é Ele que argumenta a nosso favor, é Ele que vem com os anjos proteger, guardar, cercar, livrar. É Ele que traz a saúde, é Ele que traz a bênção, é Ele que abençoa, Ele é o nosso justo juiz. E a palavra diz em Salmos 7, Deus que demonstra cada dia seu extremo zelo. Deus é o justo juiz, Ele é o nosso justo juiz, o seu justo juiz, o justo juiz sobre a sua casa, sobre a sua vida. E até por isso, mediante a perseguição, a acusação, a falsos testemunhos, o crente não desanima, o crente não pode parar, o crente não pode se desesperar. Deus não permite que sejamos destruídos. Muitos, Salmo diz, são os meus adversários, os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos seus estatutos. Essa precisa ser a verdade da nossa vida. Os adversários podem ser muitos, a dificuldade muita, a perseguição muita, mas eu escolho não me desviar dos estatutos do Senhor. Eu escolho permanecer nos estatutos do Senhor. Diante da oposição de perseguidores, permaneça. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A Bíblia diz, por que está assim tão triste? Oh, minha alma, tão desanimada, tão triste, tão amargurada, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Faça exatamente o que Deus te chamou para fazer. Louve mesmo se a sua alma estiver abatida. Louve mesmo se o seu coração estiver perturbado. Louve na solidão, louve no deserto. Ponha a sua esperança em Deus. Porque a prova, querida, ela eventualmente chega. E quando ela chegar, alegre-se mediante o sofrimento por Cristo. Exultem com alegria, porque nós também participaremos da glória de Cristo. Mediante os insultos, o Espírito Santo, Ele repousa sobre nós. É isso que a Bíblia nos ensina em 1 Pedro, quando diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, não é para destruí-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Só aí já dava uma pregação. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Existe um tipo de sofrimento que vale a pena. Ninguém está aqui pedindo para sofrer. Essa oração não é uma oração para você chegar em casa, Senhor, eu quero sofrer. Não, não. O que a Bíblia diz é, se você estiver sofrendo pelo Evangelho, alegre-se, glorifique ao Senhor, porque esse é um sofrimento digno. Esse é um privilégio que nos foi dado. Que o nosso rosto, assim como o de Estevão, reflita bom testemunho. Que o nosso olhar reflita graça. Que as nossas palavras reflitam amor. Que as nossas mãos, as nossas atitudes, elas reflitam Cristo. Viva em nome de Jesus de maneira exemplar. Diante de tudo, seja bom, seja honesto, seja carinhoso, seja amoroso, seja cuidadoso, seja humilde, seja excelente em tudo que você faz. Você fez o voto? Cumpra. Se comprometeu, faça com diligência em nome de Jesus. Mas aprenda a viver o amor sacrificial de Jesus. Quando a gente olha para Estevão, e a gente não tem tempo aqui de ler, mas ele é um homem que se entrega.
Eles olham para Estevão, se enfurecem com Estevão depois que Estevão para de falar, porque Estevão não se calou. Estevão defendeu a Jesus até o fim. Ele diz aos mestres da lei, aqueles que o rodeavam, aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês rejeitaram, aquele que vocês negaram, é o Filho de Deus, é o Messias. E ele aponta, ele volta lá para trás, para o Antigo Testamento, e ele racionaliza a sua fé. Ele tem um conhecimento para defender a sua fé. Vocês estão errados. Jesus Cristo é Salvador. Jesus Cristo é o Messias. Ele é o Filho de Deus. E por professar a verdade, é apedrejado até a morte. Nós precisamos aprender a viver esse amor sacrificial de Jesus. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas a Bíblia também nos diz que não há amor maior do que dar a sua vida pelos seus irmãos. E adivinha quem é nosso irmão? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se dá na cruz do Calvário, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. O Pai nos adota como seu. Passamos a ser filhos do Senhor. O reino de Deus, queridos, mais uma vez, não é conto de fadas, mas é tomado à força. Isso está lá em Mateus. O reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Mas eu quero ler com vocês uma última passagem, Filipenses 1, 27 a 30, que diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio, não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nos foi dado o privilégio, não apenas de crer, mas de sofrer por Cristo. Aprenda a viver esse amor sacrificial. Aprenda a encarar toda e qualquer situação por Jesus, em nome de Jesus, com a força que Jesus nos dá, com a alegria dele, que é nele, que é a nossa força, com a alegria que nós encontramos na salvação. Creia nisso, viva isso. Hoje, ao ceiar nessa manhã, fala: Senhor, obrigada pelo privilégio, não só de crer no teu nome, mas de sofrer por ti. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.